Oi, galerinha do sexto, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de ciências, hoje num cenário bem diferente do primeiro vídeo, né? Tô aqui no escritório da minha casa, apresento pra vocês o Rex, que é esse tiranossauro aqui. Não é meu, mas tá aqui no escritório porque eu divido o escritório. E aqui embaixo, vocês podem ver o Billy, meu doguinho, vai fazer companhia pra nós aí durante essa aula. Eu espero que vocês tenham feito as últimas atividades aí, tenham entendido bastante aí os conteúdos, né, sobre propriedades gerais específicas da matéria, e espero que vocês tenham feito também a experiência dos feijões. Vocês não foram todos que me contaram ainda quantos feijões colocaram, né, conseguiram colocar no potinho até que a água transbordasse. E quem conseguiu pesquisar e descobrir como que é o nome daquela capa protetora que não deixa a água escorrer, mesmo colocando o feijão ali, me diga depois, pode ser no privado ou pode ser no grupo, se vocês acharam qual é a característica da água que faz isso, ok? Lembrete importante, gente, até hoje vocês têm que me mandar aí os videozinhos das apresentações dos cartazes de vocês, dos elementos químicos. O certo seria eu receber apenas nesse momento, né, até as 9h50, que seria o término do nosso período, né, de aula que a gente tem na sexta-feira. Mas eu vou deixar aí vocês mandarem até o final da manhã. Ok, gente? Tem que ser de manhã, de tarde não, porque é como se acabasse ali a aula de manhã, de tarde vocês não iam me apresentar absolutamente nada. Então, gente, até hoje de manhã, se possível, me apresentem. Até no máximo às 11h30 da manhã, me mandem no privado que eu vou dar um ok, né, se você já me enviou ou não, para eu poder anotar e avaliar o seu cartaz. Gente, nós vamos dar sequência no conteúdo no livro, lá na página 30. Então, já buscou o livro? Já tá com o estojo aí? Pega rapidão, porque hoje a aula vai ser assim, ó, vapt e vupt, muito rápido mesmo, porque é só a página 30 hoje, gente. É muito fácil, muito simples, então presta atenção aí que depois você já vai fazer as atividades, tá? Depois vou passar para vocês mais um videozinho complementar que vocês deverão assistir, que vai ajudar vocês a entenderem melhor sobre esse assunto, sobre esse conteúdo, beleza? E aí depois vocês vão fazer as atividades conforme estão aí no livro de vocês. Então a gente já viu que a matéria ela constitui todas as substâncias que a gente já identificou, que a gente já viu, já conheceu aí pelo ser humano, e ela pode sofrer algumas modificações, tanto na sua estrutura química quanto na sua estrutura física. Mas vamos a alguns exemplos, gente. Digamos que a professora de matemática pede para vocês fazerem um cubo, né, com papel. Vocês vão ter que fazer um dado utilizando papel. Vocês vão lá, vocês riscam o papel, vocês dobram, vocês colam todo o papel, né, que poderia ser uma cartolina, que é mais grossinha. E aí as moléculas e os átomos presentes nessa folha de cartolina, eles vão permanecer igual durante todo o processo, né? Quando você termina, ainda continua sendo um papel. Claro que você formou outro, você deu a ele outro formato, você colou, mas ele continua sendo uma folha de cartolina. Mas também existem fatores que podem alterar a constituição da cartolina. Digamos que você queime aquela cartolina por alguma razão. Você foi lá e queimou o papel. Não vai ser mais um papel, né? Não vai ter mais aquela mesma função, enfim. Então, galera, quando a matéria ela sofre alterações apenas no seu formato físico, sem alteração de moléculas, sem alterar a estrutura toda da matéria, a gente chama de fenômeno físico. Quando você dobrou o papel, colou e tudo e formou o dado, continuou sendo papel, continuou sendo uma cartolina. Então você só mudou o quê? A estrutura física, né? Você só alterou o formato da cartolina, mas a estrutura molecular não foi alterada. Então a gente chama de fenômeno físico. Agora, quando você queima a folha de papel e ela se transforma em cinzas, aí sim ela se torna outra coisa. Você alterou totalmente a estrutura molecular daquela cartolina. Não dá nem mais para fazer o cubo como antes a gente fez. Então aí a gente diz que você criou um fenômeno químico na folha de papel, porque alterou toda a estrutura da molécula. Vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês, tá? Uma panela, todo mundo já viu uma panela, já comeu nessa vida. E essa aqui eu acho que vocês também já devem ter visto, né? O Bombril, esponja de aço. Talvez alguém aí já usou, né? Pra que serve isso aqui? Geralmente a gente usa para limpar
estruturas como o da panela. Quando você vai lá e esfrega aqui a panela para limpar, digamos, imagine que tá tudo sujo, tá? E aí você vai lá e esfrega, tira toda aquela gordura, aquela coisa às vezes que fica amarela aqui ou preta, né? Você vai lá com a esponja, tira. A panela, depois desse processo, ela virou outro tipo de matéria? Ou ela continuou sendo panela? Continuou sendo panela, né? Ainda bem. Tá, mas e o bombril? Depois que você usou o bombril para limpar a panela, ele alterou toda a sua estrutura, virou outro tipo de matéria? Ou ele continuou sendo um bombril, continuou sendo uma esponja de aço? Continuou também sendo uma esponja de aço. Então, gente, nós não modificamos toda a estrutura molecular, nem no bombril, nem na panela. Então, a gente chama isso de fenômeno físico, porque nós não alteramos o tipo de matéria que nós temos aqui. Continuou sendo um bombril, continuou sendo uma panela, a gente não modificou. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Lembra, nós temos o fenômeno físico e nós temos o fenômeno químico, não é mesmo? Peguei só um chumacinho da palha de aço e agora eu vou queimar ela aqui. Vou dizer uma coisa, não faça isso aqui em casa, ok? Esse não precisa fazer, eu já tô fazendo aqui, então eu não quero que vocês façam. Então eu vou queimar rapidamente o bombril. Tive que largar porque senão, né, ia queimar o meu dedinho. Gente, depois que eu queimei a palha de aço, ela virou isso aqui, ó. Cinzas. Agora eu pergunto pra vocês, tem como eu lavar uma panela usando isso aqui? Não tem como. Vejam que ela já não é mais uma palha de aço, ela virou outra coisa. Eu reduzi ela a cinzas. Eu transformei ela numa coisa diferente do que ela era, né? Antes ela era isso aqui e depois virou apenas cinza. E aí ela perdeu totalmente a função anterior. Isso, gente, quando eu faço esse tipo de alteração na molécula de uma matéria, é alterações químicas, porque eu mexi diretamente na estrutura da molécula. E quando eu mexo numa estrutura da molécula, eu altero quimicamente toda aquela matéria e por isso ocorre um fenômeno químico. Quando existe alteração em toda a estrutura molecular, ocorre então um fenômeno químico. Então vamos ver aí mais dois exemplos bem rapidinho para encerrar o capítulo de fenômeno químico e físico, tá? Por exemplo, o gelo. Quando você quer formar gelo lá e colocar no freezer, o que tu usa? O que tu faz? Enche de que a forminha? De água. E aí a água lá no congelador, ela vai passar do estado líquido para o sólido. Depois você tira o gelo de lá porque tu quer tomar um copo d'água bem geladinho. E aí quando você coloca no copo, ele começa a o quê? Derreter e se transformar em água líquida novamente. E aí eu pergunto para você, quando era gelo e depois virou líquido, continua sendo água ou não? Quando era gelo era uma coisa, depois que era líquido era outra. Não, gente, continuou sendo água. A molécula de água ela não se alterou. Você viu, inclusive você bebeu água, certo? Ou comeu água, né? Quando a gente quer comer gelo, a gente está comendo água que está ali sólida, no estado sólido, bem congeladinha. Então, nesse caso, como não alterou a estrutura física da molécula, a gente diz que aconteceu apenas um fenômeno físico. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui sobre o ovo. Tá? Todo mundo tem ovo em casa ou já comeu ovo, né? Quando o ovo está cru, ele tem uma consistência, aquela clara, né, que tem ao redor da gema. Ela é toda transparente, se você joga o ovo no chão, ele quebra facilmente, mas quando ele passa por um processo de cozimento e vira ovo cozido, ele muda totalmente. Completamente diferente daquele ovo que antes quebrava, né? Agora se tu jogar ele no chão ele não quebra mais. Quando você abre ele, a clara que era toda transparente, virou branca. A gema dele, ela tá bem durinha, bem consistente, né? Tá totalmente diferente. Inclusive o sabor do ovo muda de cozido e cru. Então, quando isso acontece, quer dizer que alterou totalmente as moléculas do ovo. É claro, continuou sendo ovo, gente, só que como ele mudou totalmente toda a estrutura ali, vocês viram que ele passou a ficar diferente, é porque alterou a estrutura molecular. Ele passou por um processo e esse processo fez com que ele mudasse totalmente a sua constituição. E isso quer dizer que ele sofreu um fenômeno químico, porque a molécula dele foi alterada. Então agora, gente, só para resumir totalmente, abaixo ali da imagem dos ovos tem
um quadradinho amarelo que diz assim, clique, e uma lâmpadazinha. Ali diz assim, ó, quando a estrutura da matéria não é alterada, ocorrem fenômenos físicos. Nos casos em que ela sofre mudanças estruturais, acontecem fenômenos químicos. Então, a matéria que não se altera é fenômeno físico, e a que se altera é químico, aquela que muda totalmente, certo? Se vocês souberem só isso aqui, só essa partezinha ali amarelinha, vocês já vão arrasar demais, certo? Gente, façam as atividades da página 31 e 32, que tem tudo a ver com esse conteúdo de fenômenos físicos e químicos. Assistam o videozinho que eu vou mandar para vocês para complementar o que a gente já viu aqui e vocês entenderem um pouco melhor. E não esqueçam de me mandar o trabalho de vocês até hoje, certo, gente? E lembrando, gente, a prof vai estar disponível hoje de manhã para tirar as dúvidas de vocês até às 9h50, que seria até o final do nosso período, né, na sexta-feira, ok? Mas claro que vocês podem me procurar aí durante o decorrer da manhã e qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem mensagenzinha no privado, certo? Um beijão e até a próxima!